E se eu te disser que a reforma, que a emenda 103/19 pode ter sido benéfica para alguns segurados, você acredita? Eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre o planejamento previdenciário e o artigo 26, parágrafo 6º da emenda 103/19. Fica aqui comigo se você está prestes a se aposentar, porque você pode melhorar seu benefício de salário mínimo para até 3, 4 mil reais. Meu nome é Pamela Batoni, eu sou advogada especialista em direito previdenciário. Bom, para a gente começar esse tema que foi muito pedido para mim pelo Instagram, eu preciso esclarecer alguns pontos com vocês antes e eu vou fazer isso com base na emenda 103/19, o artigo 26, que é o que a gente vai conversar um pouquinho. E eu vou ler para vocês para que fique mais claro depois quando eu fizer o desenhinho. Porque hoje, para que todo mundo consiga entender, mesmo aqueles que nunca ouviram falar em direito previdenciário, eu fiz um desenho e eu vou mostrar eles aqui para vocês, tá bom? Então é o seguinte, ó. O artigo 26, ele fala que até que lei discipline, a forma de cálculo ela vai ser feita com base em 100% da média do salário de contribuição. Ou seja, todas as contribuições que o segurado teve ao longo da sua vida vão ser somados e divididos, esse vai ser o valor da média. E aí, na sequência, a gente tem o parágrafo 2º dizendo que o valor do benefício da aposentadoria, ele vai corresponder a 60% da média aritmética, acrescentando-se 2 pontos percentuais para cada ano que excederem, além dos 15 anos para a mulher, né, que começa em 60%, e além dos 20 anos para homem, que começa em 60%. Tudo isso eu vou desenhar para vocês, tá bom? E aí, eu não vou ler o restante, vou direto para o parágrafo 6º, que é o que interessa hoje para a gente. Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade. Ou seja, o tempo mínimo exigido, os 15 anos. Tudo que for além disso, se os valores não beneficiarem, se reduzirem o valor final da minha aposentadoria, eu posso excluí-lo. E é isso que eu vou mostrar na prática para vocês, através dos desenhos que eu fiz. Fica aqui comigo. Vamos lá então, gente. No nosso exemplo aqui, para ficar bem claro, eu vou usar a Dona Maria. Ela tem 61 anos de idade hoje, 2021, 30 anos de tempo de contribuição e nasceu em 1960. O primeiro emprego dela foi aos 18 anos, em 1978. E ela continuou trabalhando na mesma empresa até 1995, quando ela se tornou mãe e decidiu que ia parar de trabalhar para cuidar dos filhos. Então, de 1978 a 1995, ela tinha o total de 17 anos de tempo de contribuição. Bom, aí, em 2008, ela decidiu voltar a trabalhar e continuou trabalhando na mesma empresa por um bom tempo, até que em 2019 ela foi promovida e passou a receber o teto do INSS, que hoje é de R$ 6.433,47. Guardem essas informações, tá? Bom, vamos lá então. Antes de tudo, a gente tem que entender como que funciona a forma de cálculo para vocês entenderem por que esse parágrafo 6º pode ser vantajoso na sua aposentadoria. Vocês lembram que antes da reforma, até 13/11/2019, a média era referente às 80% maiores contribuições e que, após essa data, a média passa a ser 100% das contribuições. Eu já expliquei isso para vocês antes, mas eu fiz aqui de novo aquela redução do comparativo. Lembra? Se vocês não viram, olhem que tem post antes falando sobre isso.
Nesse exemplinho, o que eu costumo fazer? Reduzir para 10 contribuições, como se fosse referente ao período contributivo da vida toda daquele segurado. Então, eu falo para ele, olha, imagina que nessas 10 contribuições aqui, a gente está falando dos 30 anos de contribuição. Como é que era antes da reforma? 80% das maiores contribuições. Então, o que a gente fazia? Excluía as 20% menores. Se tem 10 contribuições aqui, 20% é igual a 2, a gente exclui essas duas e soma o restante. Somando aqui, a gente vai chegar no valor de 20 mil. E esse valor ele vai ser dividido pelas mesmas 8 contribuições. Então, a gente chega aqui ao valor de R$ 2.500, tá? Isso antes da reforma. Como é que é agora? Agora a gente considera 100% das contribuições. Então, eu não posso mais excluir esses valores. Somando todas essas contribuições, a gente tem o total de 21 mil. Se eu somei as 10, eu divido pelas 10, eu vou ter uma média de R$ 2.100. Viram que só aqui a pessoa já teve uma redução do benefício? 80% era igual a 2.500. Mas esse é o valor que ela vai receber? Não. E eu vou mostrar agora para vocês. Vamos voltar primeiro numa informação importante aqui. A gente sabe que ela tem 30 anos de tempo de contribuição, não é? Então, se ela tem 30 anos de tempo de contribuição, ela tem os 15 necessários para começar em 60% e ela tem mais 15, do qual é acrescido 2% a cada ano, num total de 30%, ou seja, ela tem direito a 90%. Essa é a regra de cálculo atual, tá? 90% desse valor aqui, que foi a média que a gente chegou considerando 100% das contribuições. 90% de 2.100 é igual a R$ 1.890. Então, a RMI, o valor que essa senhora, que a Dona Maria receberia de aposentadoria na regra permanente, seria, num primeiro momento, de 1.890. E aqui que a gente vai aplicar a regrinha contida no parágrafo 6º do artigo 26. Vocês lembram que eu mostrei lá no comecinho que o primeiro emprego dela foi de 78 até 95 e que isso dava um total de 17 anos? Bom, outra informação importante aqui. Os valores anteriores a julho de 94, eles não são utilizados para calcular essa média, só os posteriores. Então, a gente tem aqui 17 anos até 95, só que a gente vai poder utilizar até 94, eles não têm valor, eles são só para considerar o tempo de contribuição e a carência. Então, ela teria 16 anos até 94. E o restante, né, de 2008 a 2021, são mais 13 anos, após 2008. Então, vamos colocar lá essa informação, ó. Até julho de 94, ela tem 16 anos. E após esse período, a gente colocou aqui a informação de que em 2019 ela foi promovida, vamos supor que em janeiro de 2019, e passou a ganhar o teto. Então, 2019,
até 2021, ela tem aqui 2 anos ganhando o teto. Então, ao invés da gente considerar, como a gente fez aqui, 90% nesse cálculo aqui, a gente vai manter esses 15 anos. Lá antes de 1994, que eles não são utilizados para valor, só para tempo, que corresponde a 60%, e a gente vai utilizar apenas o período aqui desses 2 anos em que ela recebeu o teto. Então, voltando aqui, ela vai ter os 15 anos, na verdade eram 16, né? Então, os 15 anos exigidos, mais 1 ano antes de 94, o que totaliza 62%. E ela tem mais 2 anos recebendo o teto do INSS, agora de 2019 a 2021, o que corresponde a mais 4%. Então, a gente está falando aqui de 66% da média. Qual é a média? A média é a soma das contribuições dividido pelo valor. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai desconsiderar o tempo de contribuição e a contribuição. Então, eu não vou mais utilizar aqui esses 15 anos. Eu vou utilizar só esses 2 anos em que ela recebeu o teto. Então, eu vou excluir os valores menores, o que vai reduzir a minha alíquota, né? Que antes eu estava falando de 90% da média, e agora eu passo a falar em 66% da média. Mas o único valor que vai ser considerado para fins de média são esses 2 anos aqui, ó. Porque os anteriores a 94, que eu utilizei como tempo de contribuição e carência, eles não são utilizados para fins de cálculo de salário de contribuição. Então, eu só vou usar esses 2 anos, 66%. Só que aqui eu não estou mais falando de 66% dessa média das 100% contribuições. Eu estou falando de 66% do valor do teto, que eu mostrei aqui para vocês, ó. Então, referente ao teto de 6.433, 66%. O que corresponderia a R$ 4.246,09. Viram só? Essa pessoa, a Dona Maria, que com 90% receberia 1.890, se aplicada a regrinha contida no parágrafo 6º, recebendo só 66%, vai receber 4.246,09. Olha a diferença no salário da Dona Maria. Deu para vocês entenderem como funciona, qual é a lógica? Lembrando sempre que tem que ser respeitado o tempo mínimo de contribuição e que tem que ser feito esse descarte com toda a cautela do mundo, considerando inclusive a alíquota. Bom, eu acho que agora ficou bem claro para todo mundo entender como esse parágrafo pode beneficiar e aumentar o valor da sua aposentadoria, assim, de uma forma realmente expressiva. Mas, para que você saiba se você tem direito a isso, para que você saiba se o seu cliente tem direito a isso, você vai precisar fazer um planejamento previdenciário, porque a gente está falando aqui de inúmeros cálculos para se chegar ao valor mais benéfico, ao valor do melhor benefício. Na hora que a gente faz o planejamento e a gente simula, pode ser que com 70%, usando outros valores, a renda seja melhor, ou 60% seja melhor. Então, o que eu sempre falo aqui para vocês, não deixem de se planejar.
planejamento previdenciário ele é essencial para que você tenha em mãos o poder de decidir quando você vai querer se aposentar e com quanto você vai querer se aposentar. Se você conseguiu entender, se você acompanhou comigo a lógica do parágrafo 6º do artigo 26, deixa um comentário aqui para mim. Para mim vai ser ótimo saber que vocês conseguiram entender o que eu falei e conseguiram entender a importância do planejamento previdenciário. Se você conhece alguém que está em vias de se aposentar, que já tem idade para isso, ou mesmo que tenha tempo de contribuição, indique, encaminhe esse vídeo a essa pessoa para que ela possa verificar e saber que ela pode, que ela tem o poder de escolher com que valor ela deseja se aposentar e que isso pode ser feito através de um planejamento previdenciário que um advogado especialista vai fazer para te ajudar, para ajudá-lo a conseguir o melhor benefício.